Olá pessoal, eu sou o Arthur Aracaki, eu sou um dos sócios da empresa Fruta Imperfeita. Nós somos em 3 hoje, e aí quando você pensa, 3 sócios, né? Quando você pensa em tudo que uma empresa precisa, esses 3 sócios se dividiram, comercial, financeiro, compras, RH, produção, operacionalização de tudo. A gente atendimento ao cliente, que é muito importante. Nós dividimos as tarefas entre nós 3 e vira e mexe, um vai para um lugar, outro vai para o outro, dá palestra, falar com vendas, falar com o fornecedor, pagar conta. Então hoje a nossa base está formada nesses 3 sócios. Eu sou o Arthur, nós temos o Gustavo e o Roberto. A ideia de criar a Fruta Imperfeita nasceu quando o meu sócio, Roberto, ele é de família de agricultores. E ele estava procurando ideias para empreender e foi falar com um produtor de milho, amigo dos pais dele. E na fazenda lá do produtor de milho, a gente viu que da mesma colheita, da mesma safra, alguns milhos iam para a direita, outros iam para a esquerda. E ficava essa pré-seleção e a gente perguntou, por que esses vão para um lado e esses vão para o outro, sendo que foi tudo feito, colhido da mesma forma? E ele falou, que esses cabem dentro do padrão do meu cliente, de tamanho e forma. Esses outros não. A gente, mas por quê? E o que você faz com esses outros? Doa, vira ração, joga fora. Então, porque às vezes para eles também não vale a pena, como são produtores pequenos, trazer novamente para São Paulo para tentar vender. O transporte é muito caro, né? Então eles acabam jogando fora. E aí procurou outro produtor de outro item, viu que tinha o mesmo desperdício, outro de outro, foi indo na cadeia. Aí deu o estalo, falou, poxa, isso não está certo. Hoje, por exemplo, pra você ter ideia, dados da ONU mesmo, mais de 1 bilhão de toneladas são desperdiçados no mundo. Sendo que, também dados da ONU, menos de 1 bilhão, é um absurdo, porque são quase 900 milhões de pessoas que morrem de fome ou passam fome em situação crítica no mundo. Então não casa, né? Aí é por isso que a gente maturou um pouco mais a ideia e surgiu, fizemos o teste do produto mesmo, na garagem de casa, comprou um ou outro item, saiu anunciando para vizinhos, amigos, e assim surgiu a ideia que hoje a gente já tem mais de 1.200 clientes na nossa base, e surgiu com 12, 5, foi bem aos pouquinhos mesmo. Foi por causa disso, para tentar combater esse desperdício que é enorme aqui, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, em termos de desafio, como todo empreendedor no Brasil barrou em muita burocracia, o pequeno empresário hoje sofre muito, né? Então isso foi o que a maioria dos empreendedores sofrem para abrir uma empresa, seja lá qual ramo for. E em termos do business em si, do negócio, as dificuldades identificadas, foi quebrar esse paradigma mesmo do preconceito. Porque hoje o próprio mercado, economicamente, ele diz o que a gente tem que consumir. A cenoura tem que ser essa laranjinha, uma maçã bonitona, vermelha, brilhosa. Então é difícil, ainda mais sendo alimentação, você tentar mudar os hábitos das pessoas. A parte boa é que hoje a grande maioria, 80% quase dos nossos clientes, são esses clientes engajados na causa, entendem o nosso propósito, seguem, divulgam. Então a empresa existe há 2 anos mais ou menos, então foi essa a maior dificuldade, quebrar esse paradigma, esse pré-conceito e pré-julgamento das pessoas com relação aos alimentos feios ou imperfeitos, que é o que a gente pega, né? Porque hoje, desculpa interromper, o desperdício se dá não só na casa das pessoas que colocam mais comida no prato, ou que vai no restaurante e também põe mais no prato do que consegue comer, é já no próprio produtor, igual eu tinha te falado. Nem chega aqui pro mercado esses itens. Então ainda estamos batalhando bastante, mas no início foi mais pesado porque para tentar espalhar uma ideia nova, né, sempre existe uma resistência muito grande. A ideia já nasceu com essa
não como o formato de assinatura que é hoje, mas com a ideia realmente de você abastecer periodicamente o seu cliente, a gente abastecer o nosso cliente com periodicidade. Então, igual eu falei, quando a gente começou o plano de negócios, o que iria fazer, se faz uma loja, se faz algo mais espalhado para as pessoas, a gente falou, poxa, a pessoa já vai querer receber, vai gostar do nosso item, é mais barato, a gente paga ao produtor um preço justo e repassa para os clientes um preço, mesma justiça de preço, que chega a 30% mais barato do que a média do mercado. E aí surgiu, a gente falou, precisa de uma certa recorrência, a pessoa precisa ter o conforto de saber que ela vai receber 2 ou 4 cestas no mês. Ela já tendo esse planejamento, né, a pessoa já consegue na semana não ir a um sacolão ou ao mercado para comprar esses itens. E aí é por essa conveniência que surgiu a ideia da assinatura mesmo. Foi logo no início também, porque a gente viu que os clientes, a gente fazia tudo na mão, na planilha. O cliente A, o cliente B recebe toda terça. Aí foi desenvolvida a plataforma mais robusta para ter essa inteligência de quando o cliente coloca o CEP dele no site, já gera no final da assinatura o dia previsto de entrega. E aí ele já vai saber, eu por exemplo moro na Vila Olímpia. A entrega na Vila Olímpia é toda quinta-feira. Aí a pessoa da Vila Olímpia que assina já vai ter lá, entrega prevista para o próximo dia, quinta-feira. Daí ele vai saber que é periódico, toda quinta ele vai receber. E aí com relação ao horário, alguns clientes colocam restrição de horário, por exemplo, horário comercial, os que recebem em escritório não conseguem receber antes das 8 e nem depois das 18. Então a gente coloca essa observação. Mas São Paulo sabe como é muito difícil a logística, né? Às vezes falha aqui ou falha ali, o cliente liga reclamando. E tudo isso a gente faz um CRM também. O cliente X não conseguiu receber a cesta hoje. A gente manda e-mail, tenta ligar, espera um tempo, porque as cestas aqui começam a ser montadas às 4h30 da manhã, por exemplo. 6 horas já está saindo o primeiro carro. Só que 6 horas não é horário de ligar para ninguém, né? É sacanagem. Então a gente segura a cesta dele, passa um tempo, tenta entregar de novo. Tem porteiro que... Isso também precisa muito da conscientização, os clientes ajudam muito a gente nisso. Tem porteiro que não recebe por ser alimento, tem portaria que não existe mais porteiro, são aquelas porteiras eletrônicas. Tem o pessoal que mora em residência, às vezes não está, ou às vezes está dormindo. Em relação ao armazenamento, igual eu falei, a gente recebe dos produtores geralmente em caixa de papelão de madeira, transfere depois da seleção para as nossas caixas higienizadas de polietileno. Aí os itens que exigem um cuidado maior, que é melhor tê-los refrigerados, a gente tem uma câmara fria aqui, com 2 ambientes, um para aqueles que precisam ser mais gelados, 10, 11 graus, e outro que precisa ser mais fresco, 15, 16 graus, que daí mantendo nessa temperatura, a gente consegue preservar melhor os itens mesmo. E como a gente recebe de segunda e quarta, acaba que os itens de segunda duram até quarta de manhã, aí os itens de quarta vão para quarta tarde, quinta e sexta. Então a gente já conseguiu essa logística, digamos, para que não dure muito aqui mesmo os itens e também nem tanto na casa das pessoas, porque dura a semana inteira. Você consegue, um casal jovem, por exemplo, consegue uma assinatura de uma cesta de 5 quilos, que dá 2,5 kg de legumes, 2,5 kg de fruta, dá tranquilamente, não estraga na geladeira deles e também não sobra muito. Isso também a gente passa para o cliente. Muitos ligam, falam, olha, minha família é pequena, de 3 pessoas, olha, eu moro sozinho, não vou comprar porque vai estragar. A gente incentiva muito a doação. Poxa, se você acha que vai sobrar e quer vir com a gente nessa causa, nesse conceito, né, no combate ao consumo, ao desperdício, dá para o seu vizinho, ou assina junto, doa para o porteiro, para alguém que possa fazer uso, né, desse item, já que é um alimento, para não ser jogado fora. Hoje o perfil do nosso público, a gente tem 1.200 clientes fixos, igual eu falei para vocês, então a maioria é assinatura mensal que recebe 4 cestas, então são 1.200 cestas mais ou menos que a gente faz por semana. Hoje a predominância é do sexo feminino, dos nossos assinantes, não necessariamente só as mulheres compram, mas às vezes são mais as esposas ou namoradas que compram para a família, né, ou para o namorado, o marido. E é predominantemente feminino e a idade são
24 a 35 anos, mais ou menos, é a maioria mesmo. Os mais jovens, até 25 anos, muitos compram para o vô ou para o pai, mas não são a maioria. A maioria é o jovem mesmo, sem filhos ou com um filho só, que quer realmente essa conveniência de chegar em casa, tá lá a cestinha dele, bonitinha, para consumo. É uma geração hoje que não tem muito mais paciência para ficar indo em mercado, em sacolão, em feira. Então a gente também, além de combater o desperdício, a gente entrega conveniência também para o cliente, né? O ticket médio hoje, mensal, é em torno de R$90, mais ou menos. Porque uma cesta de 5 quilos, que é a nossa cesta P, gira em torno de R$25. 5 quilos, R$25. Então ele vai receber 4 cestas, dá os R$100. Mas como tem cesta também de 3 quilos, que é um pouco mais barato, varia nesses valores. Então tem uma cesta maior G, que é de 10 quilos. Então entre um e outro dá uns R$85, R$90 o ticket médio, mais ou menos. Hoje, além das frutas e legumes que a gente entrega e essa consciência de combate ao desperdício, não é só desperdício dos alimentos, mas dos alimentos a gente já salvou nesses 2 anos quase 400 toneladas que a gente já conseguiu entregar para os nossos clientes, e mês a mês aumenta isso, então é um dado bem interessante. E as nossas caixas, igual eu falei no início, são retornáveis, então a gente tem um papelão um pouco mais reforçado, que é para o pessoal, a gente entrega na casa deles e retira vazia, entrega cheia, retira vazia. E a gente tenta comunicar o tempo inteiro nas nossas mídias, no site, e-mail marketing, para eles devolverem para o entregador a caixa. Muitos esquecem, ainda não sabem que é reutilizado. Então a gente, na caixa mesmo, a gente colocou aqui que é reutilizado, a comunicação na própria embalagem. E igual eu tinha falado, eles vão no papelão e também tem saquinhos plásticos, a gente separa, por exemplo, os tomatinhos assim. E também vai numa embalagem maior, que é uma embalagem que também é furadinha, porque o item precisa respirar. Aqui ó, é furado. O item precisa respirar, então fica dentro da caixa, a gente ainda... Olha essa berinjela, parece um desenho animado. Então, hoje, em 2018, a gente já, desde o início do ano, a gente já dobrou a equipe de produção. Então, e também as áreas que a gente atua, esses 1.200 clientes, eles estão espalhados aonde aqui em São Paulo? A gente só atua por enquanto em São Paulo capital, Zona Sul como um todo. Então pega lá desde Jurubatuba, lá no fundo, até aqui Itaim, Vila Olímpia, Moema. Aí pega lá pro lado Vila Mariana, Saúde. Aí daquela parte a gente já foi lá, Aclimação, Vila Prudente, e hoje a gente chegou na Moca. E parte do centro, Higienópolis, Santa Cecília, um pouquinho ali perto da Barra Funda. Planos futuros, a gente quer expandir território aqui em São Paulo mesmo. Muita gente de outros bairros nos procuram, a gente tenta sempre fazer esse crescimento orgânico que eu tinha falado para vocês. Não adianta a gente dar um passo maior que a perna, não vai ter gente aqui suficiente para abastecer as cestas e os carros, e aí a gente vai acabar. Então tem que ser de pouco em pouco. Chegamos na Moca, já conseguimos em uma semana, já assinaram mais de 40 pessoas em uma semana só. E onde a gente vai chegar no fim do ano? Temos nosso planejamento, a gente está começando a vender para restaurantes, lanchonetes, hamburguerias também, que daí é uma venda um pouco mais difícil porque são itens específicos. Então não é sempre que a gente vai ter esses itens, e a gente está tentando conscientizar esses donos de restaurantes a entender esse nosso processo da safra do produtor, que não é igual um mercado que só você quer a maçã, você vai lá e compra. A gente depende Essa é a nossa dificuldade hoje também. E, assim, expandir para outros mercados, para outras cidades, existe sim essa ideia, claro. Muitas pessoas de Rio de Janeiro, ou já foi pessoal de Fortaleza, Santa Catarina, até Guarulhos, Santos, procuraram a gente. Então, tudo isso está no nosso radar, de repente criar um selo de qualidade, criar algum tipo de franquia, mas tudo envolve, a nossa batalha é também incentivar o pequeno produtor.
Então a gente precisaria ir próximo a essas cidades para conhecer esses pequenos produtores, ver se eles têm os mesmos valores dos nossos atuais e dos nossos valores mesmo. E uma vez que a gente identificar que vale, que esse produtor é o cara para atender a gente em determinada região, aí sim a gente expande. Mas São Paulo é tão grande que a gente ainda tem muita lição de casa para fazer aqui. A capital, tem o próprio ABC, que tem muita gente que procura a gente de lá. Então é um passo de cada vez, mas com esse crescimento orgânico que a gente já... Para vocês terem ideia, a gente começou o ano com 900 e poucos clientes de média geral. Hoje a gente já está com 5 meses depois, já cresceu aí 300 mais ou menos, que já dá 1/3, 30% a gente cresceu em menos de meio ano. Então, e a gente conseguiu, esses 30% nos levaram a dobrar nossa equipe, igual eu tinha falado. Aos poucos a gente conquista aí a cidade, espero que cada vez mais pessoas conheçam o nosso projeto, nosso propósito, porque, como eu falei no início da entrevista, a gente não vende fruta e legume. A gente vende o conceito do combate ao desperdício e principalmente o consumo consciente. Tentar espalhar cada vez mais isso para que o bichinho do bem lá, que vai, morde um, morde outro, que isso se espalhe. Eu espero que vocês também tornem-se assinantes e contribuam cada vez mais a combater esse desperdício.